Aldo Cardoso, primeiro secretário, que faça a verificação de quórum. Boa tarde, nobres vereadores. Verificação de quórum. Clara Isabelle, Lilene Viana, Edmaura, vereadora Isalina Alves, vereador Ernesto Aquino, Emerson Canto, Felipe Guerreiro, Júnior do Cartório, Robson Souza, Elton Aquino, Hilder Afonso, meu amigo Valdo Amorim, vereador Isamar Soares e Rosinaldo Cardoso. Havendo número legal, dou por aberta a sessão, peço ao segundo secretário, como tem uma ata da sessão especial, a gente não pode deixar de não ler ela, a gente pede com que o vereador seja bem breve mesmo aí, para que possa ler essa ata da sessão anterior, tá? Mais uma vez, meu bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Todos sejam bem-vindos. Ata da terceira sessão especial da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Óbidos. Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2025, às 11h22, na sede do Poder Legislativo obidense, localizado nesta cidade de Óbidos, estado do Pará, teve início a terceira sessão especial do Poder Legislativo da 20ª legislatura, sob a presidência do senhor vereador Hilder Ribeiro Afonso e secretariado pelos edis Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso e Francisco Valdo Amorim de Azevedo. Durante o processo de verificação de quórum, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: Hilder Ribeiro Afonso, Isamarques Bentes Soares, Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, Francisco Valdo Amorim de Azevedo, Eneício de Aquino Santos, Robson Moreira de Souza, Lilene Raimunda Repolho da Cruz Viana, Emerson Lima Canto, Felipe Guerreiro Pantoja, José Nael Siqueira Vasconcelos, Clara Isabelle Rodrigues da Silva, Evandro Nogueira Sarrazin Júnior, Isalina Alves da Silva, Elton Barros de Aquino. O presidente declarou os trabalhos. Na leitura do expediente, constatou as seguintes matérias. Primeiro, ofício número 07 de 2025, do senhor Josimar Cativo, presidente da AACG, que solicita autorização para uso da tribuna popular, com finalidade de apresentar um resumo dos trabalhos já realizados a serem executados. Ao ser franqueada a palavra, pronunciou-se o senhor Mauro da Silva Sena, representante do grupo de Getsemane, em nome do senhor Josimar Cativo, que cumprimentou a todos e fez a leitura do assunto colocado para esta tribuna popular. O resumo histórico do grupo teatral Getsemane. A história do grupo teatral Getsemane começou em 1979, quando os jovens Sérgio de Andrade e Edilson Barbosa, o Pico, membros da Pastoral da Juventude da Paróquia de Santana, viajaram até a cidade de Oriximiná para assistir à Via Sacra e conseguiram um texto para encenação em Óbidos. No ano seguinte, a Pastoral da Juventude iniciou-se a realização da primeira Via Sacra na cidade, mantendo a tradição até 1992. E em 1993, um grupo originado da Pastoral da Juventude, motivado por padre Hermes Tonini, formou o grupo teatral Getsemane, que assumiu a missão de evangelizar através do teatro. A partir de então, o grupo passou a realizar anualmente a encenação da Via Sacra, que percorre as ruas da cidade, com êpice em frente à Justiça do Trabalho, na sede da Prelazia de Óbidos. Ao longo dos anos, o grupo também participou de outros eventos culturais e religiosos, incluindo apresentações em Alenquer, Santarém e Juruti. Ao longo de 31 anos, o grupo Getsemane se destacou com diversos espetáculos, incluindo peças como O Cidadão, O Boi e o Burro a Caminho de Belém, O Neguinho do Laguinho e muitos outros. Muitas dessas produções foram escritas por Jonas Cordeiro Viana, um dos membros fundadores do grupo e responsável pela formação do grupo. Em 2014, o grupo se formalizou com a Associação Artística e Cultural Getsemane,
com o objetivo de manter viva a sua missão cultural e religiosa, Infelizmente, em 2014, o grupo perdeu um dos seus principais pilares, Jonas Cordeiro Viana, mas continuou a trajetória sob a direção de Geandre Carlos da Silva Reis. Nos últimos anos, o grupo se adaptou a dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19, realizando a Via Sacra de forma inédita em áudio, e em 2021, retornando o formato tradicional de encenação nas ruas, e em 2022 e 2023, com a apresentação completa em 2 atos. O grupo Getsemane, ao longo de sua história, tem enfrentado desafios, mas sempre superado com dedicação, persistência e ajuda de inúmeros colaboradores que, em seu trabalho e talento, construíram a trajetória de sucesso do grupo. O legado de Jonas Cordeiro Viana, um dos grandes percussores, permanece vivo, sendo lembrado e honrado por todos os que passam por esse amado grupo teatral. Ficou registrado na história, este histórico, como um tributo ao grupo teatral Getsemane, que continua a ser um importante agente cultural e religioso da nossa cidade. Dando continuidade, fez a leitura de um breve relatório. Foi exposto a panorama da rica cultura de Óbidos, destacando eventos como o Carnaval, a quadra junina, o concurso de fanfarra e os trabalhos teatrais como o tradicional Via Sacra, que há 32 anos é realizado pelo grupo teatral Getsemane. Entre outros, e foi mencionado a preocupação com o desaparecimento de algumas manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, Cordões de Pássaros e o Festival de Música Obidense. Retrata-se que a realização de eventos culturais exige recursos para estrutura, roupas, som e outros itens essenciais, muitas vezes obtido por meio de rifas e ajuda externa. E agradeceu o apoio recebido no ano anterior por meio da Secretaria de Cultura e da intermediação do ex-membro da PJ, o vereador Rosinaldo Cardoso. O principal pedido foi feito na tribuna, foi que os vereadores considerem a criação de uma lei que destine recursos específicos aos grupos teatrais, garantindo a continuidade desses importantes eventos para a cultura e a fé de Óbidos, evitando que o futuro evento, como a Via Sacra, deixem de acontecer. Por fim, o senhor Mauro Sena deixou para fim de conhecimento uma cópia do projeto encaminhado à Secretaria de Cultura, solicitando apoio cultural para a realização da Via Sacra. Agradeceu a todos pela oportunidade e atenção, destacando o senhor Fernando Recife, pelo apoio junto ao grupo teatral supracitado. Em seguida, manifestou-se a parlamentar Clara Barbosa, que cumprimentou a todos e expressou sua alegria de receber novamente os presentes na Casa Legislativa, ressaltando que esta é a Casa do Povo e está sempre de portas abertas para acolher iniciativas de interesse da comunidade. Aproveitou a oportunidade para parabenizar o grupo de desenvolvimento pelo projeto idealizado por Júnior, destacando que teve conhecimento sobre essa iniciativa desde a infância, reconhece sua relevância cultura e social, ressaltou a beleza do trabalho realizado e reafirmou o seu compromisso em apoiar o projeto. Declarou estar à disposição para contribuir dentro de suas atribuições, enfatizando a importância da união entre os legisladores para buscar meios de apoio ao grupo, inclusive por meio da Secretaria de Cultura, visando fortalecer e garantir a continuidade da iniciativa. Em seguida, manifestou-se a legisladora Isalina Alves, que saudou a todos e expressou seu agradecimento pelo trabalho e dedicação de todos os envolvidos do Teatro Getsemane. Destacou a importância desse grupo, não apenas
como manifestação cultural, mas também como poderoso instrumento de evangelização. Em sua fala, relembrou com carinho momentos da infância, mencionando que, quando criança, acompanhava as apresentações realizadas tradicionalmente às sextas-feiras. Recordou que, em especial, a atuação de Josimar, ainda jovem, interpretando Cristo, enfatizando o impacto e a emoção dessa encenação, sempre proporcionaram à comunidade. Ressaltou a alegria e a honra de receber o grupo na Casa Legislativa, reconhecendo que este espaço também pertence ao povo e deve estar sempre aberto para acolher e apoiar iniciativas culturais e religiosas. Comprometeu-se em oferecer todo o suporte possível para que o grupo possa continuar seu trabalho, considerando que, além do valor artístico, a arte possui um papel essencial na evangelização e na transmissão da fé. Por fim, destacou o impacto profundo das encenações de via sacra, mencionando que muitas pessoas, ao acompanhar as apresentações, se emocionam e vivenciam verdadeiramente a mensagem transmitida. Afirmou acreditar que a palavra de Deus se interioriza nos corações através dessas representações e reforçou o compromisso da Casa Legislativa em apoiar o grupo sempre que necessário, mantendo as portas abertas para suas demandas e projetos. Em seguida, pronunciou-se o legislador Felipe Guerreiro, que destacou a importância e a exposição sobre a história do grupo teatral, ressaltando que poucas pessoas conhecem a trajetória de longa data da companhia. Mencionou que até então desconhecia esses detalhes e que a apresentação proporcionou um valioso aprendizado. Parabenizou a todos os integrantes que estiveram presentes para compartilhar esse histórico. Na sequência, o vereador propôs que esta Casa Legislativa encaminhe um ofício de apoio ao projeto, enviando à Secretaria de Cultura, sugerindo que todos os vereadores assinassem o documento como forma de repautar a solicitação apresentada. Ressaltou sua disposição para colaborar naquilo que estiver ao seu alcance. O parlamentar também fez referência à fala da vereadora Isalina, recordando momentos de sua infância quando assistia às apresentações do grupo teatral e se impressionava com a encenação. Destacou o impacto cultural destas manifestações artísticas para a comunidade. Por fim, reiterou seus parabéns ao grupo e reafirmou seu compromisso em apoiar, dentro de suas possibilidades. Essas demandas colocam-se à disposição para contribuir com o fortalecimento da cultura local. Sequentemente, pronunciou-se o parlamentar Neison de Aquino, que iniciou sua fala parabenizando o grupo pela iniciativa de comparecer à Casa Legislativa, destacando, em especial, ao reconhecimento ao artista plástico Ricola Paiva, um dos maiores talentos do município. Dirigindo-se ao senhor Mauro Sena, ressaltou que, apesar da relevância do projeto apresentado, esta Casa Legislativa, por fim, limitações legais, não pode acatar projetos de lei que geram despesas ao município. No entanto, sugeriu que os nobres vereadores requeiram a elaboração de um projeto de forma adequada, respeitando os trâmites legais. Destacou ainda que há alternativas para viabilizar o apoio ao grupo Getsemane e demais iniciativas culturais do município. Mencionou que o projeto já foi protocolado na Secretaria de Cultura e, por isso, fez apelo ao prefeito Jaime Barbosa da Silva para que avalie e encaminhe o projeto ao Legislativo. E afirmou que, caso isso ocorra, certamente a matéria será aprovada por unanimidade, pois esta casa reconhece e valoriza a cultura local. Por fim, enfatizou que há recursos disponíveis para investimentos em projetos culturais e que a valorização da cultura no município deve ser uma prioridade. Na sequência, manifestou-se o edil Rosinaldo Cardoso, destacando sentir-se honrado
em receber a equipe do grupo Getsemane nesta casa, sendo um dos responsáveis pela solicitação desta tribuna. Mencionou o saudoso senhor Jonas Cordeiro Júnior, sendo o idealizador da criação do referido grupo. Frisou que, no ano de 1982, quando jovem, integrou ao grupo e participou do quadro edições. Acho que é quarta edições, acredito. Em seguida, a coordenação expressando a alegria de saber que atos os 2 dias atuais apresentaram a cultura do quadro Memosca da Semana Santa, citou a presença do senhor Fernando, o qual teve a oportunidade de conhecer e agradecer pelo convite de interpretar o personagem Pilatos, mas que devido aos trabalhos legislativos não pôde aceitar, mas se colocou à disposição para este intervir junto ao Executivo, para conseguir o apoio do setor cultural, enfatizando a dificuldade em razão do corte de recursos para a cultura do município. Porém, este poder tem condições de dar sua parcela de colaboração, destacando os muitos colaboradores, como a presença dos artistas plásticos. Rícola, reconhecido por sua pintura, e finalizou o apoio ao grupo Getsemane. Alertou ao povo de Óbidos que na apresentação de Santana, terá novidades trazidas pelo senhor Fernando, Recife. Em seguida, manifestou-se o parlamentar Hilder Afonso, que saudou a todos, colocou-se à disposição para colaborar no que for possível, ressaltou que, se vier para esta casa algum projeto relacionado ao projeto Getsemane ou outras entidades, poderão contar com o apoio deste poder para aprovação, como aconteceu com o projeto Vivendo anteriormente na Prefeitura, e que assim sucessivamente, com qualquer projeto voltado à cultura que seja de benefício ao município. Por fim, relatou que prestigiou o ensaio feito na Praça de Cultura, o qual, muito interessante, parabenizou pela iniciativa, desejando o crescimento desses projetos que tende a somar com a cidade de Óbidos. Nas considerações finais, o senhor Mauro Sena expressou em seu nome o grupo teatral Getsemane, honra e satisfação em representar a cultura, incluindo a Folia de São Tomé. Ressaltou que foi secretário adjunto de Cultura, contudo a cultura permanece nela, frisando que ainda hoje procuram para informações e compartilhar conhecimentos. Agradeceu a todos este poder e apresentou os nomes de alguns integrantes, e como nada mais houvesse a tratar, encerrou em nome de Deus a sessão, mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e achada, conforme, será assinada pelos membros da mesa diretora. Com a palavra, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Ata em votação, aprovada por unanimidade. Nesse momento, eu convido o vereador Alto Aquino e a vereadora Lilene. Não, perdão ainda. Não, sim. Convido a vereadora Lilene e vereador Elton para que possa conduzir até a mesa diretora da casa, o senhor Mauro Sena. Em seguida, Mauro Sena. Pode chegar até aqui. Nesse momento também eu convido as duas vossas excelências que possa conduzir também a professora Josiane, a grande professora, ela é ex-Flechal, lá que iniciou tudo, até o amor dela veio do Flechal. Seja bem-vinda, professora Josiane. Queria que você sentasse aqui no meu lado. E Mauro Sena, deixa a cadeira mais alta para ela, rapaz.
Obrigado, vereadora Edilene e vereador Elton. Nesse momento, a gente passa para dar início à pauta que foi abordada pelo senhor Mauro Sena, que pediu a tribuna. E, vereador Rosinaldo, faça a leitura aí do expediente, vereador. Ofício número 07/2025, ao senhor Hilder Ribeiro Afonso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Óbidos. Prezado senhor, com os cumprimentos de praxe, a Comissão de Paz de Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Patroni vem solicitar de Vossa Excelência o uso do espaço reservado à tribuna popular, nos termos da Lei Orgânica do município de Óbidos, no dia 25 de junho de 2025, para tratar sobre reivindicação, acompanhamento do processo de construção da cima citada. Informamos que os nomes dos oradores serão indicados no dia da realização da tribuna popular. Na certeza de contar com vosso apoio, externamos nossos antecipados agradecimentos. Anteciosamente, Comissão de Paz, Terezinha Sampaio da Silva Canto e Elizabeth dos Santos Garcia. Presidente, que era para ser amanhã e foi... Lido o expediente. Nesse momento, eu franquei a palavra ao senhor Mauro Sena ou ao professor Josiane, que é um dos dois que vai usar a primeira palavra. Depois a gente franqueia os novos colegas vereadores. Mauro Sena com a palavra. Dez minutos, dá para... Acho que dá. Ok, vereador. Já está professando aqui, será? Pelo horário, né? Boa tarde a todos. Mas eu considero ainda bom dia porque a barriga ainda não foi alimentada, né? Senhor presidente Hilder Afonso, em seu nome cumprimento a bancada masculina desta casa e na pessoa da vereadora Isalina Alves, me permita, Isalina, cumprimento a bancada feminina deste poder de leis, desta Casa de Leis. Aproveito também para saudar a direção e todos os membros do Conselho Escolar, bem como todos os pais e alunos da Escola Felipe Patroni. Saúdo os obidenses em Óbidos e também a mão da fora através das redes sociais e agradeço a Deus por este momento, por esta oportunidade. Senhores e senhoras vereadores, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade mudará. É pela educação que se constrói a história. A escola é um espaço de ensino-aprendizagem onde deve ser transmitido conhecimentos e valores para a formação cidadã. A escola, para além do espaço físico, deve ser um local de acolhimento e socialização do indivíduo. O termo escola tem origem grega, significando lazer, onde deve haver segurança, confiabilidade e respeito. Este conjunto de fatores, senhores, aliados às metodologias e profissionalismos, são capazes de fazer a transformação do mundo. É neste sentido, senhores, senhor presidente, senhores vereadores, que nós, da Comissão de Paz, respeitosamente nos dirigimos às vossas excelências para expor alguns fatos e, ao mesmo tempo, solicitar o empenho e acompanhamento da questão licitatória e o andamento da construção do prédio da tão sonhada Escola Felipe Patroni. Especialmente nos dirigimos à Comissão
de educação deste poder. Vamos aos fatos. No auge das discussões e das divulgações sobre as fragilidades do prédio do antigo São José, o Conselho da Escola Felipe Patroni reuniu cerca de 300 pais naquela área e passou a informar sobre as questões que ali eram envolvidas. Nesta reunião, como já citei, mais ou menos, para ser mais claro, foram 283 assinaturas e alguns não assinaram, não chegaram a assinar a folha de frequência. Mas várias pautas foram colocadas e abordados dentre algumas pautas a construção da escola no seu próprio terreno, que já se arrasta por mais ou menos 9 anos. Nesta reunião também foi formada a comissão de paz para acompanhar o conselho e tomar algumas providências. Reunião esta que alguns pais se manifestaram, colocando as suas ideias e também se propondo a ingressar na comissão de paz. Para ser mais claro, na verdade eu nem sabia que eu estava fazendo parte do conselho. Já foi comunicado depois. Mas aceitei, porque tenho dependente que estuda naquela escola. Como é do conhecimento de vossas senhorias, este prédio ele foi desativado já quando ainda Colégio São José, porque já oferecia uma certa decadência. No entanto, por falta de alocação, a gestão municipal, junto com a CEMED, acharam por bem, junto com as irmãs, fizeram ali um acordo para que a escola Felipe Patroni, enquanto estava sendo recuperada ou construída, que seria construída, fosse alocado neste prédio. Pois bem, senhores, feita a comissão, nós começamos a tomar algumas providências para que houvesse o andamento deste processo, para que a gente não ficasse muito além ou aquém das situações. Pedimos uma reunião com a secretária, o nosso diretor Ademar conseguiu que a gente reunisse com a secretária. Nós já estávamos com os planejamentos de ir à rádio, fazer um chamamento para a população. Antes, porém, nós achamos que deveríamos falar com a secretária e dentro desta conversa ela nos colocou algumas situações. Primeiro, que havia sido construído algumas salas de primeira qualidade para que os alunos não utilizassem aquela parte da frente, de frente do Bradesco e de frente do Bampará. Esse prédio não seria utilizado naquela parte lá, e sim seriam alocados nestas outras salas onde foram adaptadas. Além disso, ela também garantiu naquela reunião que havia sido feita uma inspeção pelo engenheiro vindo de Santarém, porque esta era uma condição que as irmãs queriam que fosse feita esta análise técnica para poder novamente fazer o contrato para que pudesse prosseguir a escola dentro do prédio. Ela nos garantiu, naquele momento, que havia sido feita esta análise técnica e que no dia 2, que seria uma sexta-feira, outra comissão de engenheiros estaria dentro da escola para fazer uma análise, porque foi a nossa exigência, melhor dizendo, nosso pedido, era que nós tivéssemos este laudo em mãos
para que a gente pudesse garantir a permanência dos nossos filhos ali. E ela garantiu naquele momento que seria oferecido este laudo no dia 2, a comissão estaria lá, e ela nos proporcionaria este laudo técnico, coisa que até hoje nós não recebemos. Nem tampouco recebemos a cópia da ata que foi feito foi feito naquela reunião, porque nós fomos impedidos de entrar com nossos celulares, porque a gente queria registrar, queria gravar a conversa que nós teríamos com ela. Nós fomos impedidos. Outra situação. Fomos à rádio, comunicamos, convidando-se para que a gente pudesse fazer um ato público, um ato cívico, e foi feito no dia 5, estivemos lá na frente do terreno do Felipe Patrone, da escola, e nós fizemos sim um ato público, pacífico, né, colocando algumas faixas, pedindo, eu até agradeço aqui os pais que estiveram lá, os vereadores que compareceram também, porque nós fomos à rádio, pedimos que fosse divulgado ao público, nós não dissemos que era só para aquelas pessoas, não foi direcionado, foi ao público, né? E aí compareceram alguns vereadores, que nós agradecemos, e também os pais se fizeram presentes naquele momento. Resultado desta manifestação, senhores, é que 2 dias depois, o gestor municipal usou as redes sociais e fez uma live que é de conhecimento de vocês. Nesta live, aumentou mais a nossa preocupação e a nossa indignação. Por quê? Dentre outras coisas que foram faladas, ele disse uma coisa que deixou todos os pais aqui indignados. Ele disse o seguinte: muitos pais e mães mandam seus filhos para a escola para se livrarem deles. Vão para a escola apurrinhar os professores. Senhores, me desculpem a expressão, mas esta foi uma fala que está nas redes sociais. Não estou aqui inventando nem mentindo para os senhores. Esta foi a fala. Tá? De acordo com o que nós temos, já depois, dias após esta questão, fizemos também outras ações, buscando também informações sobre a questão da licitação. Eu fui 5 vezes no setor de licitação e alguém me disse que ainda não podia dar essa informação porque estava ainda sobre sigilo, sobre alguma coisa lá que eu não lembro o que foi, né? Ainda não podia falar sobre a questão da licitação. Bem, poucos dias após, tivemos a informação de que havia sido assinada a licitação, sendo que fomos às redes sociais e mais para frente é que foi comunicado a vencedora. Eu não sei como é que foi isso, mas a gente já tinha conhecimento, né? Depois, outros fatos que aconteceram também, que nos deixou um pouco suprimidos com a questão e também chateados. Nós pedimos uma audiência com o Ministério Público e, pasmem os senhores, no primeiro momento eles acolheram o nosso pedido, depois eles disseram que não poderia ser mais a conversa com os pais. Eles teriam que fazer a reunião entre o diretor da escola e a administração pública. Perfeito, nós respeitamos tudo. Porém, os pais não poderiam participar. E outra situação mais grave ainda, eles cancelaram a reunião com os pais, simplesmente não disseram mais nada. Ficamos a ver navios. Bem, nossa intenção aqui, senhores, é para que os senhores tomem conhecimento de que esses pais aqui presentes
e os que nos assistem pelas redes sociais, apenas nós estamos querendo a garantia de um lugar seguro, de uma condição digna para os nossos filhos. Porque se vocês forem observar onde filhos de vereadores que estão alocados nesse prédio, como é que eles merendam, gente? É triste. Crianças com o prato na mão, sem ter uma bancada para que eles coloquem o prato, comendo. Posso mostrar as fotos para vocês, que já foi feito, embaixo de locais que, se você vendo o local, você diz que ali não é digno para uma pessoa minimamente fazer a sua refeição. E eles estão ali. Né? E as salas que foram ditas de primeira qualidade, senhores, todas arrebentadas. Todas. E vocês podem ir na escola para conferir. É um apelo que eu faço aos senhores, que ajudem-nos a dar prosseguimento e nos informem como é que está essa questão da licitação, como é que está o andamento deste processo, para que a gente tenha também uma resposta deste poder. Eu passo a palavra ao nobre presidente. Nesse momento, eu passo a palavra à senhora Josiane, depois o vereador que quiser ficar à disposição, tá? Vou anotando os seus pontos, positivo e negativo, para que vocês possam também colaborar com eles. Vereadora Josiane, está à sua disposição. Perdão, professora. A professora Josiane, ela sabe que quando eu estudei com ela, a gente tinha um desafio muito grande. Eu sempre dizia que eu tinha vontade de ser vereador, não é isso, professora? E graças a Deus, estou aqui já no meu 4º mandato e ela já está com 23 anos aqui em Óbidos. Quem sabe futura vereadora, né? Pois é, né? Bom dia a todos os presentes. Em seu nome, presidente Hilder Afonso, cumprimento a todos os edis desta casa, a dona Sergina, as mães e os pais representados aqui. Eu digo a vocês, não sonhei com este momento, mas por força das circunstâncias, a gente está aqui para expressar a dor, o sentimento de angústia de uma comunidade escolar, a qual eu represento hoje. Essa comunidade escolar, que é feita de alunos, de professores, de funcionários de secretaria e de apoio. Essa comunidade escolar já aguarda a sua escola, o seu prédio, há quase 10 anos. São as circunstâncias em torno disso que me trouxe aqui. Hoje, sua voz que representa uma comunidade inteira. E como parte dessa comunidade, clamamos pelo apoio dos senhores, autoridades desse município, que nos ajudem a tornar a construção do prédio da Escola Felipe Patroni uma realidade. Só podemos nos sentir seguros e confiantes, senhores, quando de fato isso vier a acontecer. Previsões, promessas ou anúncios publicitários não bastam. É necessário um retorno consistente e imediato. Nos sentimos uma comunidade escolar sem teto e muitas vezes desamparados. A cada semestre que passa, a cada ano letivo que inicia ou termina, aumenta a nossa ânsia, a perspectiva de uma casa nova. Mas quando? Quando isso poderá acontecer? Eu vou ler aqui para vocês o requerimento que a finalidade desse encontro é formalizar esta solicitação. Ao excelentíssimo senhor Hilder Ribeiro Afonso, presidente da Câmara dos Vereadores, Óbidos, Pará. Prezado senhor, apraz-nos cumprimentá-lo respeitosamente e, na ocasião, requerer a este Poder Legislativo o seguinte: considerando a ausência de representantes da CEMED e do Poder Executivo na reunião do dia 12 de junho, na quadra do antigo São José, convocada pela Comissão de Pais de Alunos, considerando o prazo de 2 anos da vigência do contrato
com a empresa Cristal Serviços Limitada, vencedora da concorrência eletrônica número 3000-2025-00003, processo administrativo número 2025-011-0046, que, segundo consta na publicação do Diário Oficial da União, seção 3, número 109, de 11 de junho de 2025. Considerando a existência da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e as atribuições do Poder Legislativo, considerando também que a questão predial da Escola Felipe Patroni é de interesse de toda a sociedade obidense, visto que a referida escola possui cerca de 700 alunos matriculados e 60 funcionários no ano de 2025. Neste ato, buscamos o apoio desta Casa Legislativa para juntos requerermos o planejamento do governo municipal para a alocação dos alunos nos próximos anos, enquanto a obra não se concretiza. Em que situação se encontra a renovação do contrato com a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição? Essas são algumas situações e questões que levantamos e levamos a vocês essa reflexão. Porque não basta, senhores, apenas palavras. Precisamos de ações. Uma escola não se faz só de gente, tampouco só de tijolos, mas de tudo isso, é um conjunto, é uma comunidade. Uma aula ou um projeto pode ser realizado ao ar livre, numa praça, embaixo de uma árvore, e com visitações, sim. São atividades que chamamos, na educação, atividades extraclasses. Mas, na sua rotina, ela é feita em espaços que chamamos sala de aula, na quadra, na sala de leitura, em espaços fechados. E que precisa ser um local receptivo, arejado, acolhedor, que não gosta, quem não gosta de estudar ou de trabalhar num lugar assim? E quando não há esse espaço, o que fazer? Eis a questão. Aí vem, né, as improvisações. Mas elas têm limite, elas têm prazo de validade. Ainda mais quando é uma casa muito antiga. Isso, em suas particularidades, vocês sabem muito bem, não é? Ou numa casa alugada, você não sente que é sua. As aulas e os projetos realizados pela Escola Felipe Patroni têm repercutido positivamente e agradecemos aos pais que acompanham seus filhos nas suas aprendizagens. Agradecemos também à sociedade obidense por reconhecer nosso trabalho. Isso tudo porque ajudamos a construir sonhos, os sonhos dos nossos estudantes, a fazê-los descobrir seus caminhos, a planejar sobre o futuro e suas escolhas, pois a escola, para muitos deles, senhores, também é um refúgio. E quando não há esse refúgio? E quando isso nos falta? Que perspectiva esses estudantes podem ter? Que sociedade teremos futuramente em Óbidos, com adolescentes e jovens sem perspectivas? É diante de tudo isso, senhores, que reforçamos nossa solicitação de apoio aos senhores e de toda a sociedade nessa jornada, porque ela ainda não acabou. E só nos sentiremos satisfeitos quando o prédio da Escola Felipe Patroni estiver de pé, com seu prédio concluído e com suas portas abertas para receber os filhos de vocês e das próximas gerações. Muito obrigada. Nesse momento, eu franqueio a palavra à vereadora Alilene, que pediu a palavra, para que ela possa se expressar aí. Bom dia a todos. Peço permissão para falar daqui, vereador Hilder, mas eu vou me levantar. Em seu nome, eu saúdo a mesa. E em nome da professora Josiane, escritora, professora, mestre, e do seu Mauro, eu saúdo a toda essa casa que está aqui, os profissionais que estão aqui, os pais, secretária da escola, toda a comunidade que se dispõe, eu vi estudantes também aqui.
e dizer da preocupação também, nós participamos também desta oportunidade que se iniciou a conversa naquela ocasião no gabinete do prefeito, e hoje, de fato, realmente se conclui não, a gente tem um retorno, né? Já foi lido pela professora Josiane, a quantas andas a questão patrone, né? Então, já está publicado, como ela bem já mencionou aqui, no Diário Oficial do Estado do Pará, o processo licitatório. As informações que eu tive do setor de planejamento, que após isso tem todo um trâmite junto à licitação, né, um prazo de mais ou menos 45 dias, a gente fica sempre estimando, né, perguntando. E, de início, a pergunta foi uma previsão, agosto, julho. Então, naquela conversa informal, né, que seria... E a gente se enche de esperança, né, sempre nunca perder a esperança para que realmente a gente obtenha a construção da escola Felipe Patrone, que a gente realmente fique alocado, e a preocupação já foi colocada aqui pela professora Josiane, futuramente, o que será dos estudantes que estão lá. Então, é um caso que a gente também quer reforçar aqui, junto à Secretaria Municipal de Educação, pensar com carinho. Em uma das conversas, a gente até sugeriu que a gente sabe que o nosso centro da cidade está reduzido o número de estudantes. Então, as nossas escolas, elas estão, com exceção, eu sei que o José Tortes ali ele tem um número bem já, mas nós temos outras escolas, como a Madalena Prince, que tem um número bem reduzido, a escola José Veríssimo, e o que eu estou colocando aqui, gente, não é para causar, porque às vezes a gente faz uma fala, causa um tumulto muito grande, as pessoas podem compreender de outra forma, mas eu estou falando de uma forma também técnica. E a gente olha para frente, a gente sabe que a escola Felipe Patrone ela não vai ser construída da noite para o dia, ou que ano que vem a gente já vai iniciar neste prédio. Mas o que a gente vai ter como perspectiva para os estudantes que estão lá, que são quase 700 estudantes, são 15 turmas de manhã, 10 turmas pela tarde, mas o que a Secretaria Municipal de Educação está pensando, e às vezes quando não se dá uma resposta, quando a gente pede a oportunidade de estar lá dialogando, eu sou muito a favor do diálogo, o professor, todos os profissionais de educação, eles primam e orientam os estudantes a dialogar, que ele seja protagonista da sua história. E quando a gente se exime de estar lá dando uma explicação, dando a cara a tapa, mesmo que seja para apanhar, seja para ser criticado, mas tem que estar para dar uma resposta, porque cada vez que a gente deixa de estar lá, a gente perde a oportunidade também de dar credibilidade para o grupo. Foi passado um período de muita dificuldade para quem está lá dentro, principalmente com os estudantes. Em certa ocasião, quando o tempo se formou, eles ficaram desesperados, porque eles também acompanham as redes sociais. Então, eu sempre falo que eu também estou lá dentro, eu sempre falo para os profissionais que estão lá, e lá eu aprendi que não é prédio que ensina. É claro que a gente tem que ter um prédio, principalmente com segurança, mas os profissionais que fazem aquela educação que está lá. Esse ano nós temos anos de DEB, né? E não vamos se preocupar com resultados, mas se preocupar também com segurança. Mas sugerir para a Secretaria de Educação, como eu já falei há pouco, pensar com carinho futuramente, também agradecer aqui as irmãs, também aqui em nome de toda essa equipe, até inclusive vou mencionar o nome do Dom Bernardo, agradecer porque eles cedem esse espaço. E aqui está lá dentro, olha e diz assim, para onde é que nós vamos? Porque a gente olha dentro da sede urbana, nós não temos um espaço que realmente consiga alocar todo o grupo de estudantes que estão lá. E pensar também, futuramente, até conversando com a gestão da escola, e a gente manter só os estudantes que estão lá, não receber matrícula para novos estudantes, porque a gente não tem essa perspectiva de logo ter a nossa escola, de ter a escola Felipe Patrone. Então, aqui para passar, que eu sei que tem outros querendo a vez, essa coordenação que está aqui, que dá a cara a tapa, que conseguiu, se anteriormente já se passaram 9 anos, né? Se essa atividade, se essa ação já tivesse sido feita há bastante tempo, com certeza a gente já tinha dado um longo passo. Tá? Desejo sucesso aqui a todos e que esse diálogo ele tenha bons resultados.
Obrigado, vereadora. 5 minutos para cada vereador. Palavra continua franqueada. Os novos colegas vereadores. Vereador Ernesto com a palavra. Bom dia mais uma vez. As pessoas que nos assistem através dos portais da Câmara, é sempre uma honra estar falando mais uma vez para a nossa sociedade obediência. Em nome da professora Josiane, quero cumprimentar primeiramente as pessoas que compõem a galeria dessa casa. É uma honra recebê-los aqui conosco nesse dia de tribuna. Em nome do nosso amigo Mauro Sena, quero cumprimentar os demais índios que dividem conosco. E em nome da minha amiga carinhosamente conhecida como Neca, quero cumprimentar a população de Óbidos que nos assiste nesse momento. Bom, gente, a nossa preocupação aqui, eu acho que fui uma das primeiras pessoas que trouxe, que relatei a questão da escola Felipe Patroni, gravando um vídeo lá na frente, trazendo o perigo que aquelas crianças correm e que ainda estão correndo, na minha percepção. Não sou técnico na área, mas a olho nu dá de se ver que a escola está se decompondo a cada dia que passa. Mas alguns pontos que eu pude anotar aqui do presidente da comissão, acho que é o Mauro Sena, que relatou aí, é a forma do governo querer esconder as coisas. É a forma do governo querer imprimir autoridade onde a população não possa conhecer o que acontece lá dentro. Um dos fatos é: deixe o celular, porque você não pode gravar a reunião. Isso é uma forma de coagir, é uma forma vergonhosa, tanto faz do gestor, infelizmente, da nobre secretária. Isso não pode acontecer no âmbito público. É público. Como é que um ser humano não pode gravar uma reunião onde se trata de vidas, onde se trata do interesse do povo, dos interesses dos pais? A que ponto? A que ditadura nós chegamos? E essa casa aqui vê isso com naturalidade. Inclusive, pessoas daqui, vereadores, deixam o celular na entrada da porta para ir falar com o prefeito. Outra coisa que eu pude também analisar sobre o que o Mauro Sena falou, que foram impedidos, as licitações foram tratadas em sigilo, não pode isso, presidente da comissão Mauro Sena. Aí já se começam os crimes esses que eu denuncio todas as vezes que eu subo aqui naquela tribuna. E eu tenho prova disso. Inclusive, o gestor municipal, e antes de terminar a licitação, já sabia o nome da ganhadora. 3 dias antes, mais uma vez, aonde foi feita a licitação? BLL, BNC. Plataformas essas, que claro que sabemos quem irá ganhar as licitações. Sabe quem ganhou a licitação? Cristal. Investiguem quem é a Cristal. Investiguem que vínculo o governo tem com a Cristal. Para vocês verem. Eu não vou falar aqui. Mas investigue vocês qual é o vínculo. Qual é a parceria dos empresários que ganharam a licitação da escola Felipe Patroni. Será que essa escola irá sair de qualidade? Haja vista que houve manobra dentro da licitação para esse empresário ganhar a licitação, o qual eu denunciei lá, ó. É só procurar nos anais dessa casa aqui que tem a denúncia do vereador Ernesto sobre a parceria. Engraçado, senhores vereadores, população de Óbidos, tudo que eles trouxeram ali não tem nenhuma mentira. É só esta casa que se venda para ver a realidade. Outra coisa, a merenda escolar dessas crianças, desses adolescentes, são feitas juntos a cocô de morcegos. Eu tenho filmagem de dentro, de funcionário que trabalha na área da cozinha, Mauro Sena, retirando isso lá de dentro. Eu vou expor? Não, porque a pessoa será perseguida. E vocês trouxeram a prova de que perseguem as pessoas. No momento que não se deixa gravar uma reunião pública para o povo, para os pais que são interessados, você não pode apontar quem é que lhe denuncia. Que se não é perseguida, arriscado até mandar para outro país daqui do nosso município. E como é que essa gestão se perpetua no poder? Então, presidente e senhores pais, direção, se torna um ato de covardia da gestão pública contra aos pais, aos alunos que estudam naquele educandário. Quero dizer que o meu mandato vai estar à disposição de vocês, disposição do povo de Óbidos. Eu acho que essa casa aqui deveria
assim como tem a comissão de educação no município, nós poderíamos fazer um documento aqui para que todos os nobres edis assinassem pedindo urgência e urgentíssima para a concretização dessa licitação, para que seja o mais rápido possível, já vou finalizar, a execução dessa escola. É engraçado que quando é o projeto do prefeito, ele coloca urgência urgentíssima. Quando é para atender a comunidade, anda-se a passos de tartaruga. Mas é isso aí, população de Óbidos, que Deus nos abençoe. Tamo junto, vamos para cima. Vereador Emerson, com a palavra. Concedido, vereador. Bom dia a todos. Em nome do nosso querido Mauro Sena, cumprimento a mesa aí. Tá? Em nome da nossa vereadora Edmora, cumprimento a dos demais vereadores aqui presentes. Nosso amigo Dico, o João Santos, o João Moraes aí. Cumprimento os demais aqui da galeria. Gente, é com muita tristeza que a gente vê esse cenário no Felipe Patroni, onde eu estudei também. Estudei a 7ª e 8ª série também lá, nos anos de 90 e 91. Tá, professores? Eu queria só responder aqui uma pergunta até que do vereador Renécio também voltou a perguntar. Mauro Sena, uma das suas perguntas, Mauro, por favor, uma das suas perguntas, né? Como está o processo licitatório? Chegou agora para nós, né? O processo licitatório está concluído, o processo foi encaminhado já o FNDE para aprovação e liberação de recursos, tá? Então, uma das respostas que está tendo da gestão, perfeito, obrigado, professora. O planejamento, a contratação, isso daqui eu não sei como está o planejamento lá, mas as obras, como foi lida lá pela professora lá, do processo, né, que foi publicado no Diário Oficial da União, que está previsto o término da escola, né, para 2017, em junho de 2017, dia 9 de junho de 2027, perdão, tá? Isso me alegra, por causa que eu fiz parte daquela escola, fiz parte como aluno. A professora, na época, era a professora diretora de lá, era a professora Filhinha, perfeito? Então, fiz muitas amizades lá dentro. Tive como professor Evandro e vários professores lá, a professora Aparecida, que não está mais aqui conosco, perfeito? São vários professores que eu tive e gostava muito daquela escola e gosto até hoje. Então, o que a gente puder fazer para agilizar e trazer o apoio para vocês, para a gestão também, para o quanto mais breve possível funcionar. Como falou a professora Lilene, tem que alocar esses alunos mesmo, para a gente poder ver o começo dessa... É um sonho para a gente ver o começo dessa obra e também ver o Felipe Patroni de pé e funcionando com todos os nossos alunos. Eu costumo dizer que a educação é essencial para o nosso país, para nós que vivemos aqui, que nós não temos escola particular, perfeito? E mesmo se tivesse, os nossos alunos, a maioria são pobres. O meu filho estudou a vida inteira em escola pública, e então isso daí é muito importante para a gente ter e também ver isso daí. Então, o que depender desse vereador aqui, professores demais, os pais e alunos, pode contar conosco aqui, que a gente vai estar do lado de vocês também. Diante mais, obrigado, vereador, presidente. A palavra continua franqueada. Vereador Rosinaldo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mauro Sena, agradeço a sua participação, os demais vereadores, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, seja muito bem-vindo a esta casa. Nosso querido João Moraes, meu colega de aula, Dico, aquele abraço. Nossa solidariedade às reivindicações dos pais de alunos, professores da Escola Felipe Patroni. Escola que eu estudei, com a graça de Deus. Gostei tanto que até repeti, para poder ficar lá. O Dico que o diga, né, Dico? Mas, gente, a coisa é séria. E nós precisamos estar em sintonia. Porque é com diálogo, o Emerson acabou de falar, a Lilene acabou de se pronunciar, é com diálogo e articulação que se consegue. A vinda de vocês nesta casa só reforça o nosso apoio a vocês
Estamos irmanados, principalmente porque eu pertenço à Comissão de Educação. Já estivemos por 2 vezes na Escola Felipe Patroni, ali no prédio do Colégio São José, do ex-Colégio São José, e fizemos as reivindicações de melhorias, e eu convido ao querido Robson Souza, presidente da nossa Comissão de Educação, que a gente possa estar novamente fazendo uma nova visita lá, participando de perto, como Comissão de Educação, a essa tão sonhada construção. Já se arrasta por vários anos, não é verdade? Nós sabemos, vários anos, desde lá da outra gestão, que foi feita a licitação para fazer o trabalho, e o único trabalho que foi feito, infelizmente, foi tirar o telhado e nada mais. Aí deixou para essa outra gestão, que eu espero em Deus que logo, logo, para a felicidade de nós, ex-alunos, e para todos os pais e alunos da Escola Felipe Patroni, que a gente possa ser contemplado brevemente, com o apoio de todos, da nossa tão sonhada Escola Felipe Patroni. Vereadora Clara, com a palavra. Bom dia a todos. Em nome do senhor Mauro, eu quero cumprimentar a mesa diretora desta casa hoje. Em nome do vereador Júnior, quero cumprimentar todos os vereadores que estão aqui presentes. Em nome da dona Sergina, que está lá na galeria, quero cumprimentar todos os pais, funcionários, e também ao presidente do sindicato, que se faz presente na galeria da casa, bem como as pessoas que nos acompanham nesse momento através das redes sociais. Quero, nesse momento, dizer que a presença de vocês aqui reforça que esta é a Casa do Povo, que nós estamos aqui para ouvir vocês e apoiá-los. Eu tive a oportunidade de estar na última reunião que aconteceu no Patroni, ouvir mais a fundo tudo o que aconteceu nesse processo e, assim, repudiar e, principalmente, me solidarizar a vocês em relação ao desrespeito e às falas desrespeitosas que ocorreram através dos atos realizados pela comissão formada pelos pais. E, assim, uma pauta que precisa ser trabalhada, que precisa ser abordada, e às vezes a gente se entristece em saber que quem deveria estar mais preocupado fica, na verdade, atrapalhando ou então trazendo palavras pejorativas para desanimar as pessoas. Mas fica aqui registrado que essa Câmara, ela está com o compromisso, seu Mauro, de apoiar ainda mais vocês, porque o processo, estou aqui com uma folha do Diário Oficial, o extrato do contrato número 03 de 2025, CEMED, no valor de R$ 10.299.936,95, foi publicado. Está publicado com uma vigência de 9/6 de 2025 a 9/6 de 2027. Ou seja, nós vamos aguardar agora a assinatura da ordem de serviço para que, enfim, comece a construção da escola Felipe Patroni, que já perdura nessa novela por mais de 9 anos. E eu tive a oportunidade de explicar para vocês todo o processo que aconteceu desde o tempo da operação lá no Tesouro, né? Mas, mais uma vez, parabenizar vocês pela coragem dos pais, dos funcionários de abraçarem essa causa, porque a educação, ela é fundamental e é essencial. E é um direito do filho de vocês, é um direito de todos e precisa ser dada. Tem o espaço readaptado? Readaptado. A gente sabe que a Escola Felipe Patroni tem um índice excelente de educação. A professora Lilene é coordenadora de lá. Então, a gente não tem o que reclamar dos profissionais. E os alunos estão lá para aprender. Mas nós precisamos lutar cada dia por melhoria de estrutura, que é o que, de fato, vocês estão buscando nesse momento. Uma estrutura adequada. Então, que a Secretaria de Educação tome as devidas providências, mantenha esse processo transparente, como eu falei ao seu Mauro. Lamento a fala que o senhor teve na licitação, dizer que o processo estava em sigilo, não existe isso. A administração pública, tudo é postado no portal de transparência. Então, toda e qualquer informação vocês encontram no portal. Esse extrato que eu acabei de ler para vocês está lá. Então, que vocês possam estar acompanhando e tendo a informação e, principalmente, a transparência nesse processo. Fica aqui registrado o meu apoio e a minha inteira disposição para vocês quando precisarem desta vereadora. Um forte abraço, que Deus abençoe. Continua franqueada a palavra, vereador Felipe com a palavra. Boa tarde a todos.
nome do Mauro Sena, amigo Mauro Sena aí, queria cumprimentar a mesa, professora Josiane. Em nome do meu amigo Emerson, cumprimentar todos os edis, cumprimentar todos os pais e professores que nos acompanham aqui nesta casa, cumprimentar todos que nos acompanham nas redes sociais. A professora Ilene, ela foi muito feliz na sua fala, e um ponto que, como comissão de educação, nós já estivemos na escola Felipe Patroni e tivemos uma reunião com o diretor, e naquela oportunidade a gente pensou, eu, o vereador Felipe, vereador Isalina, vereador Júnior do Cartório, vereador Robson, pensamos em vários pontos, em vários locais para se mudar o Felipe Patroni daí, e cada um deu sua ideia, cada um deu seu parecer, né? E a gente viu uma dificuldade muito grande pelo número de alunos, pelo número de salas que tem, né? Que são 10 pela manhã e 15 pela tarde. Mas esse é um ponto muito importante, porque a gente sabe que a escola Felipe Patroni não vai ficar pronta hoje, nem amanhã. Vocês sabem que a construção demora e ainda está nesse processo de finalização do processo licitatório. Mas é muito importante a gente, como comissão, tratar junto à Secretaria de Educação, realmente uma mudança de local desses alunos, para que eles possam realmente estudar. A gente sabe que quando a gente envolve outras escolas, a gente já causa um tumulto lá na outra escola. Mas o pai daquele aluno que estuda naquela escola não quer que que o filho dele saia de lá. Então, isso causa todo um transtorno realmente. Mas esse é um ponto fundamental. É que a gente possa, juntos, conversar junto com a gestão, junto com a Secretaria de Educação, e encontrar uma solução para que a gente possa realmente alocar esses alunos da escola Felipe Patroni. Eu acredito que não seja possível ainda esse ano, porque as matrículas já foram registradas, tanto que se tu mudar um aluno para outra escola, ele já tem o registro dele lá naquela escola, então ele não vai poder sair daquela escola. Então eu acredito que para o ano que vem a gente já possa ter um local apropriado, um local... E, inclusive, o diretor deu até uma ideia lá, que eu acho bem viável, a gente pode trabalhar em cima dessa ideia, para que realmente a gente possa retirar os alunos daquele local, que muitos relatos que realmente é um local comprometido, e a gente esteve lá fiscalizando e visualizando aquele local. No mais, parabenizar os pais que estão empenhados. É dessa forma realmente que a gente corre atrás dos nossos direitos. Parabenizar o corpo docente da escola Felipe Patroni, que a gente sabe que, mesmo com todas as dificuldades, tem apresentado um resultado excelente junto à educação do nosso município. E dizer para vocês que realmente é através da educação que a gente muda as vidas, muda as pessoas e consegue cidadãos melhores e mais capacitados. A gente é um exemplo da educação, a gente é reflexo da educação. E quero que esses alunos da escola Felipe Patroni um dia possam também estar representando a sociedade albidense ou os próprios alunos da escola Felipe Patroni. Mais obrigado e que tenhamos uma ótima semana. Palavra continua franqueada, vereador Robson Souza com a palavra. Boa tarde a todos. Em nome do seu Mauro, eu gostaria de cumprimentar toda a comissão, em nome da vereadora Clara, toda a bancada feminina, os demais vereadores e todas as pessoas que se encontram na galeria desta casa. Em 2022, nós estivemos enquanto Comissão de Educação na Escola Felipe Patroni. Naquele momento, houve um diálogo também, tanto com a gestão municipal, tanto com a Secretaria de Educação também. Após esse período, foi montada uma nova Comissão de Educação. Esse ano nós voltamos novamente na escola. No dia 2 de abril houve um fato lá sobre a questão do telhado do banheiro, que vocês são sabedores. O vereador Isalina estava presente, o vereador Felipe Guerreiro, vereador Rosinaldo Cardoso, vereador Júnior também. Nós, enquanto Comissão de Educação, estivemos lá dialogando com a direção da escola, com coordenação também, ouvindo alguns servidores, até porque estava no momento ali de atividades. Mas assim, eu quero dizer a cada um de vocês que em nenhum momento nós fomos omissos e nós não estamos, porque nós sabemos quão importante é a construção desse prédio, tanto para os nossos alunos, quanto para os nossos servidores também, principalmente na questão de proporcionar segurança a cada um de vocês. Ainda há pouco, eu estive conversando com a pregoeira e realmente, senhores,
Está em fase final esse processo licitatório de homologação, como a vereadora Clara falou, ela já explicou para vocês como é que funciona todo esse trâmite. Então, após isso, nós temos que ficar acompanhando o trabalho que essa empresa vencedora vai realizar na construção desse prédio. Mas o que me preocupa hoje, e que o meu diálogo também com a secretária e com os senhores vereadores também em um determinado momento, qual é a sugestão nesse momento que vocês, enquanto comissão, têm para que nós possamos também estar fortalecendo isso? Porque, na minha opinião, nós devemos verificar um local que possa alocar esses alunos. Mas realmente é uma situação também que causa transtorno nesse momento, uma vez que já foi realizada a matrícula, aqueles alunos já estão estudando em determinado educandário. Então, essa é uma sugestão que nós possamos pensar para o ano de 2026, até porque esse processo aí de construção vai ser 2 anos, certo? Então, nós não podemos ficar esperando até 2027. Tem que se ter uma iniciativa para que possa alocar esses alunos, para que possa dar segurança para eles. Então, é nesse sentido, após a minha fala, vocês podem mencionar o que, enquanto comissão, vocês têm aí planejado, certo? Quero dizer que nós, enquanto comissão, estamos à disposição também de vocês para qualquer diálogo, para qualquer momento que vocês necessitarem, tá certo? Obrigado. Palavra continua franqueada, vereadora Isalina com a palavra. Boa tarde a todos. Mauro Sena, em teu nome, cumprimento toda a mesa. Em nome da vereadora Edmaura, todos os pares. Em nome da Sergina, todos os pais, né, que estão aqui. E dar parabéns a vocês, viu? Parabéns mesmo por essa luta de direitos que está sendo violado há muito tempo, como foi falado. Como se fosse uma novela, essa é a verdade. Quando vocês trouxeram as situações, eu estava ouvindo e lembrando, quando fizeram a reforma da escola Maria Madalena Printes, foi utilizado ali os clippers de Santa Terezinha, sindicato. Então, eu penso que se faz necessário a busca por esses locais próximos, né? A fala de vários colegas aqui disseram que, de fato, não pode fazer essa transferência devido à matrícula. Mas é uma ideia, não sei se seria viável, agora que terá as férias, seria ideal, sim, tirar as crianças de lá, não para ir para outras escolas, mas para esses espaços cedidos, né, pela segurança. Pela segurança. Eu estive lá como comissão, e uma fala que naquela época me incomodou e ela não mudou no meu coração, continua incômoda, quando o gestor municipal disse que ele não dormia direito, porque ele tem um filho lá. Então, para quem trabalha lá, o risco é iminente. Nós não estamos aqui, a gente fala, realmente, eu acredito que todos estão preocupados, mas para quem tem filho lá, de fato, é uma inquietação ainda maior. Para quem trabalha lá, a inquietação ainda é maior. E assim, quando se fala de muito tempo, é verdade. 2021, o gestor municipal atual, que veio da outra gestão, já está na sua segunda gestão, ele anunciou numa live que já tinha 8 milhões na conta. E isso nunca se pediu explicação. Né? Está publicado, de vez em quando eu vejo as pessoas publicando. Se o gestor ele vai a público e diz que havia 8 milhões na conta para a construção dessa escola, e não foi feito, isso foi 2021, nós estamos em 2026. E aí se vem uma fala de que havia sigilo, quando ele falou, tudo que é trabalhado com dinheiro público não pode ter sigilo. O processo licitatório tem que ter o máximo de transparência. Por isso que tem que ter a publicidade. Então, tudo aquilo que se envolve sigilo, eu posso fazer as coisas sigilo quando é com o meu dinheiro, mas dinheiro público não pode ter sigilo. Então, eu quero parabenizar e dizer aos pais e professores que eu coloco o meu mandato à disposição pela luta, sim, dos direitos das crianças violados. E uma coisa que nós aprendemos lá na formação do tribunal em Belém, não foi em Santarém. O que aquele conselheiro nos disse? Que uma verba, uma administração, uma liderança, e eu me envolvo, eu estou como liderança política, que ela não apoia a educação, que ela negligenciou, que ela...
O dinheiro que era para educação, aquilo não foi investido de forma correta. Essa fala me chamou a atenção e eu anotei. Nós estamos traindo o nosso próprio povo. Por cima de tudo aquilo que vocês leram sobre a importância da educação, nós estamos traindo uma nação, porque de fato a educação ela é a base de tudo para o desenvolvimento intelectual e, consequentemente, social e econômico de uma sociedade. Né? Parabéns, conte comigo. Mais uma vez, essa casa, em nome do presidente, ela está de portas abertas aos professores, aos pais e a toda a nossa população. A população votou acreditando que nós seríamos a voz deles nessa casa. Muito obrigada. Palavra continua franqueada, não havendo o vereador que queira se pronunciar. Eu gostaria de falar um pouco, dizer que a gente vai estar à disposição aqui, professora Josiane, está aí o seu nome, saudar todos os professores, e dizer a fala da vereadora Isalina. Nós participamos sim dessa reunião do Tribunal de Contas, onde eles mencionaram, e o que eu quero pedir a essa casa aqui, que a gente possa aprovar, e para encaminhar ao Ministério Público, que o Ministério Público já fez muito a construção através deles, com o pedido deles no Ministério da Educação, para que as obras paradas pudessem ser, entendeu, retomada. Então, que essa nossa matéria hoje aqui a gente possa encaminhar ao promotor de justiça, para que ele possa encaminhar ao Ministério Público, o TCM, para que eles possam fazer também o encaminhamento deles lá juntamente com os vereadores daqui dessa casa. Obrigado, e a gente vai estar aqui à disposição de todos. Presidente, corrigindo aí, mas a obra não está parada, né? Ela ainda nem começou. Mas pela a situação, viu, o vereador Emerson fez uma colocação, um modo que veio de lá, que tinha já, foi feito, estava aguardando a publicação, já tinha feito a publicação, que tinha um... Explica lá, vereador. O processo licitatório está concluído, o processo já foi encaminhado para a FNDE, tá? Agora aguardando liberação de recursos. Olha aí, ó, não tem dinheiro. Presidente, primeiramente, presidente, só questão de ordem. Vereador, questão de ordem, 1 minuto, vereador. Obrigado, presidente. Como é que se faz, como é que se tem uma ganhadora de uma licitação sem ter recursos em conta? Como é que se assina uma ordem de serviço sem ter recursos em conta? Como explicar isso para a sociedade? Fica a minha pergunta. Ok, vereador. Só questão de ordem, 1 minuto, vereador. Só questão de ordem, presidente. Não tem assinatura. O que foi publicado foi o contrato. Em relação a essa fala, que tinha 8 milhões de conta, o próprio gestor ele corrigiu na época a fala dele. Inclusive, estava empenhado, mas esse empenho, excelência, ele foi cancelado. E a gente já explicou isso muitas vezes aqui nessa casa. Só essa questão. Questão de ordem, concedida, vereadora. Então, não pode. A oportunidade, sugerir para a Comissão de Educação, quando na próxima matrícula, porque essa, e a gente precisa colocar para a população obediência, para os pais que estão aqui, que é na próxima matrícula, quando se pensar um espaço, nós não vamos, enquanto Escola Felipe Patrone, ficar em locais diferentes. Vejam, são mais de 700 estudantes. Lembrem, é hora-aula. São 11 componentes curriculares em que os professores deverão... Então, é humanamente quase que impossível o professor estar num local agora e depois ir para outro local. Então, quando se pensar no local, ter essa atenção justamente para esse pequeno detalhe. Ok, então, considerações finais. Se tiver alguma consideração final, Mauro, fica à sua disposição, tá? Obrigado. Eu gostaria de finalizar minha fala agradecendo a disposição dos senhores e dizer também, vereador Robson, vou utilizar o seu nome porque foi a sua fala que me chamou mais atenção, quando o senhor pergunta se nós temos alguma... Eu penso o seguinte: uma vez que nós temos uma Secretaria de Educação, uma vez que nós temos uma administração pública, quem tem que dar essa resposta é a administração pública, e não a Comissão de Paz. Primeiro porque
nós recorremos à escola para que a escola possa atender a necessidade dos pais. Essa é uma visão minha e de muitos pais. A outra situação, vereador, é que eu penso que se a Secretaria de Educação, se a administração pública busca construir uma escola que já está construída, ampliar aquela escola, que nós não temos nada contra, nem tampouco com transporte escolar, nada. Nós queremos o melhor para a educação de todos, de uma sociedade toda. Mas o que nos chama a atenção, o que nos remete a esse pensar, é que houve uma negligência com a questão da Escola Felipe Patroni. Porque se foi colocado que haveria uma reforma interna, haveria uma adequação interna, e não foi feita uma reforma de qualidade, se não foi feito um trabalho de qualidade, vereador, me desculpe a expressão, mas eu acho que faltou vontade. E neste momento, enquanto vai se colocar os nossos filhos, os professores de férias, né, por que não fazer minimamente um trabalho de segurança nesta escola? Porque, vereador, se vocês forem observar, a partir do portão que foi batido, um carro bateu lá, está escorado com 2 estacas ali, e eu recebi uma proposta de uma certa pessoa querendo fazer um trabalho e que foi impedido de fazer o trabalho. Imagina. Foi impedido de fazer o trabalho. A pessoa queria fazer o trabalho para segurar aquele portão, para ajeitar tudinho, e a pessoa foi impedida de fazer. Não sei por qual motivo. A outra situação é que se nós pensarmos, junto com a administração, junto com a Secretaria de Educação, junto com o apoio de vocês, em fazer esta reforma, daria para fazer pelo menos em 20 dias. Daria para fazer. Uma pintura, ajeitar o telhado. Gente, se vocês forem ver, eu mostrei para o vereador ali em off, o forro está caindo. O forro está caindo. E como disse o vereador Ernesto, realmente é lamentável, oferece um risco para quem está se alimentando ali, andando por baixo daquele forro, de repente cai alguma coisa na comida. A merenda, gente, é de qualidade. A questão alimentar é de qualidade. A questão do ensino Felipe Patroni não se discute. Foram premiados agora há pouco setor num projeto de meio ambiente, né? Felipe Patroni se destaca em qualquer lugar que vai. Não se está falando a questão educacional, aprendizagem, está se falando a questão estrutura, espaço físico. Essa é a nossa reivindicação e o nosso pedido que vocês... Vamos pensar de que forma a gente pode também minimizar esta situação. Senhores, a nossa fala, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o apoio de todos os senhores, de todos os nossos internautas, de toda a nossa comissão de paz, o conselho escolar que não está medindo esforços. Professora Josiane, muito obrigado pela sua fala. Vereador, presidente, muito obrigado. Eu que agradeço a presença de todos vocês. A professora Josiane, considerações finais. Se quiser falar daqui mesmo, sem problema. O horário já está avançado, mas a gente tem um tempinho para agradecer. Agradecer pelo espaço, pela oportunidade de falar o que a gente sente. A gente está aqui como voz de uma comunidade escolar. Não é a Josiane simplesmente que está falando aqui, mas é a mãe, a professora, a educadora, que também representa essa sociedade há 23 anos. Muito obrigada, senhores, de coração. Obrigado, professora Josiane, obrigado, Morocena, obrigado a todos os professores que estão aí. Nesse momento, só agradecer a Deus por mais uma sessão, agradecer a todos os nobres colegas vereadores e vereadoras pela compreensão até o momento, e
A gente fica feliz de ter a presença de todos vocês e todos os encaminhamentos que vamos encaminhar para que a gente possa ajudar de qualquer maneira a construção da escola Felipe Patroni. Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Se algum vereador quiser se pronunciar para considerações finais, está à disposição. Não havendo vereador que queira falar para as considerações finais, a vereadora Clara com a palavra. Presidente, somente para agradecer a oportunidade, mais uma vez parabenizar vocês e dizer que muito honra a gente vocês virem até aqui, que vocês possam vir mais vezes e que esse caso da Escola Felipe Patroni, ele avance e que nós possamos juntos inaugurar a escola nova e ter um espaço de qualidade para as crianças do nosso município. Obrigada. A palavra continua franqueada, considerações finais. Não havendo vereador que se pronunciar, em nome de Deus, declaro por encerrada a sessão.